Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite. E no ar, o Jornal da Haka TV. Bem-vindo e vamos ao espaço da reportagem. Munícipes da cidade de Nampula queixam-se da prática de encurtamento de rota por parte de operadores de transporte semicoletivo de passageiros. As deficiências mecânicas das viaturas e má conduta dos cobradores constituem outras inquietações daqueles que têm no chapa 100 o seu meio de transporte de rotina. Usar o transporte semicoletivo de passageiro vulgo chapa 100 está a tornar-se cada vez difícil para as pessoas com mais renda na cidade de Nampula. A tarifa de 10 meticais, estipulada oficialmente para todos os transportadores, é considerado irrisório pela maioria dos operadores, deliberadamente decidir pelo seu agravamento, como forma de arrecadar mais receitas diárias. A superlotação das viaturas, associada à falta de manutenção rotineira das mesmas, constam no rol das preocupações dos munícipes que solicitam das entidades a tomada de medidas o mais rápido possível. Essa situação é muito grave, porque às vezes o chapa não chega no controle, só o Dima só na boa saúde só. Então a gente passa mal para chegar no controle. Isso não é lógico. Eu acho que não é bom, porque a gente às vezes tem um único valor e temos que descer, depois temos que andar uma distância a pé, depois a volta já temos que vir a pé uma distância muito longa, quando estamos a contar com aqueles 20 meticais que nós tínhamos. Quanto a isso, eu acho que é estresse deles. Só que como trabalham com a população, não deviam fazer, né? Sim, acho que é porque está toda hora a aturar pessoas, eu sei que é difícil. Não é qualquer pessoa que está assim, como posso dizer, que está habituado a lidar com pessoas, estão aquilo pelo dinheiro, não sabem respeitar as pessoas. Realmente tem sido muito complicado, porque a população está a sofrer imensamente. Sim, só vou falar nessa palavra, né? Estamos a sofrer, porque imagina nós que estamos a ver lá no Maivir, nesse dia não temos como pegar chapa daqui da Cipal até lá na área do Maivir, porque eles têm dito que temos que descer na boa saúde e muito mais. Então tem sido muito complicado. Tem sido muito difícil porque às vezes nos deixam em qualquer lado, então acabamos chegando a casa a pé. Sim, então acho que deve-se resolver essa situação ou criarem outros mecanismos de aumentarem os transportes. São muito brutos, principalmente também os cobradores. Entretanto, os transportadores apontam a degradação de vias de acesso como uma das causas do encurtamento de rotas. Aquela distância, está a ver saindo de pessoas, está a vir do coiso, leva direito, passando aquela toda curva e depois a polícia municipal aperta mais aquela roda ali, deixa apertando fazer outros haveres, eles estão sempre ligados naquele assunto ali, a cobrar, sempre estão a apertar, mesmo que a pessoa sai de uma distância, está a vir de Maivir mesmo, lá no controle, chegando ali vazio, porque passageiros terminam no lobby e diz que você encurtou. Já não é normal isso. E as nossas vias estão degradadas, mas já podemos conseguir só para isso. E o governo está fazendo o máximo para consertar nossos caminhos. Sim. Mas então há pessoas... Eu não posso comentar sobre eles, né? Mas eles quem sabe, mas por enquanto, o que eu digo é isso. É prejudicial a todos, aquele que é a pessoa que usa o chapa, né? É prejudicial, sim. Vamos entender? Não, o problema é essa gente aí, quando encurta a roda, é que é mais que eles já apanham mais clientes, mas é para o meu lado, vai lá chegar no destino, depois voltar, mesmo não tendo passageiro. Enquanto as autoridades locais aguardam pela aprovação de normas que consubstanciam a convivência urbana, o problema de encurtamento de rota vai de mal a pior. Dos agentes do Serviço Penitenciário, 3 reclusos foram notificados pela Procuradoria Provincial de Nampula devido ao seu alegado envolvimento nos tumultos registrados no passado dia 7 de agosto no estabelecimento penitenciário regional Norte e que culminaram com a morte de 3 reclusos e ferimentos graves em outros 7. Os dados foram apresentados esta terça-feira e resultam do inquérito preliminar levado a cabo pela Procuradoria Provincial da República, visando apurar os factos que estiveram na origem do motim, que provocou igualmente elevados danos materiais às instalações do estabelecimento penitenciário regional.
De acordo com a porta-voz do órgão, o inquérito concluiu que, à altura dos factos, os guardas de serviços cometeram deliberadamente várias irregularidades ao não observar as regras estabelecidas para conter as situações de género. Para melhor coordenar essa ação e, se fosse o caso, permitir que se abrissem as celas antes das 5 horas da manhã. Portanto, não foi observado este procedimento por parte destes agentes e, como devem ter constatado, é uma operação de muito risco pela hora remota, pelas condições, quer dizer, está escuro e o número de agentes deveria ter sido melhor programado, o que não aconteceu nesta situação. Portanto, houve negligência grave destes agentes em violação do estabelecido no Estatuto do Pessoal do CERNAV. Portanto, quanto a isto, também já existem processos disciplinares em curso para que se apure a verdadeira responsabilidade, a medida da responsabilidade que cabe a cada um destes intervenientes. A ação provocou elevados danos materiais das instalações que foram avaliados em 3 milhões de meticais. Bom, em termos de medidas a serem tomadas, primeiro advertir e instar a todos os intervenientes a observarem estritamente o postulado nos regulamentos específicos para cada atividade. Portanto, existe um regulamento que trata destas matérias, portanto, o Decreto 64/2013, de 6 de dezembro, que aprova o Estatuto do Pessoal do CERNAP, deve ser estritamente observado quando se trata de situações anómalas que possam ocorrer dentro dos nossos estabelecimentos penitenciários. Caso se prove o seu envolvimento, os acusados incorrem a pena de 2 anos de prisão e ao pagamento de 6 meses de multa ao Estado, taxa diária de um salário mínimo. 30 técnicos de saúde de várias especialidades provenientes de 7 distritos da província de Nampula estão a ser habilitados em matérias relacionadas com a violência baseada no género para enfrentar o fenómeno de isenção e imparcialidade. Os profissionais de saúde irão igualmente adquirir conhecimentos que vão permitir a identificação de casos de violência que se registram nas comunidades. A capacitação dos técnicos enquadra-se nas medidas que visam a oferta de cuidados de saúde às comunidades através de ações de monitoramento permanente das atividades desenvolvidas pelos profissionais do setor ao nível das unidades sanitárias. Os técnicos neste momento que estão a ser capacitados estão a obter habilidades e competência e identificar problemas de saúde e saber ultrapassá-los e que advenham da violência ao nível do género. E aí entram matérias relacionadas aos casamentos forçados, vem também matéria relacionada à violação e violência sexual, vem também matérias relacionadas aos direitos sexuais reprodutivos, dos quais os técnicos devem estar dotados e capacitados para, em primeiro lugar, identificar, abordar esses problemas e oferecer os devidos cuidados de saúde e também saber referir tanto as consequências que vêm ou advenham da violência baseada no género. Por outro lado, os técnicos de saúde vão desenvolver competências para a realização de atividades de empoderamento comunitário com vista à criação de hábitos saudáveis para a redução e denúncia de casos de violência doméstica. Nossa expectativa é que, efetivamente, os técnicos, depois deste treino, não só ao nível das unidades sanitárias, sejam capazes também, ao nível das comunidades, fazer a prevenção dos casamentos prematuros, da violência contra a mulher, da violência contra o homem, da violência contra a criança, possam também, com base neste treino, obter ferramentas para conseguir dotar de serviços e cuidados de maneiras que estes não
transformem tanto as pessoas, não gerem problemas psicológicos dos quais possam, no futuro longínquo, desenvolver problemas de saúde. Em Moçambique, o fenômeno da violência baseada no género já atingiu proporções significativas, sendo as mulheres e crianças as maiores vítimas do fenômeno. Partidos políticos concorrentes às eleições gerais, legislativas e das Assembleias Provinciais em Nampula reuniram-se esta terça-feira para uma reflexão em torno do Código de Conduta Eleitoral, para a criação de espaço de diálogo para observação de regras de ética durante as diferentes fases do processo. Organizado pela Associação Moçambicana para a Democracia Parlamentar, o encontro pretende disseminar as principais linhas do Código para que as eleições decorram num ambiente pacífico, sem violência e que todos os intervenientes participem de forma equitativa no processo. Reunimos os representantes dos partidos políticos, membros da sociedade civil, para em conjunto disseminarmos essas normas de conduta eleitoral. Pretendemos disseminar, fazermos a informação que existem normas previstas, conforme a deliberação número 61 do Conselho Nacional das Eleições, e essas normas vinculam a todos os atores políticos que estejam na campanha eleitoral para que evitemos aquelas escaramuças no processo. Nampula é um palco político, um lugar onde há apetência à realização de campanhas, mais que os outros lados, porque é a província mais populosa e, por sinal, aquela que tem mais eleitores. Espera-se que o encontro possa munir os participantes de conhecimentos reforçados sobre a necessidade de cumprimento do Código de Conduta Eleitoral, com vista a assegurar a aplicação dos princípios e garantir a participação dos cidadãos no processo. Nós preparamos o Código de Conduta Eleitoral, fotocopiamos e tiramos para cada participante, e, para além disso, fizemos a sintetização resumida, técnica, para que possa perceber melhor, não é? Através da apresentação, poderão os participantes perceber para além daquilo que está escrito no texto. Os partidos políticos, acho que estão ativos, todos eles estão com a vontade de persuadir o eleitorado para que acolha a sua mensagem, adira a seu projeto político. Então, achamos até agora, na nossa opinião, há um processo muito positivo de como concorrer às eleições, como comportar-se nas eleições, e nós pensamos que os partidos políticos assim devem agir no dia a dia para não haver problemas, porque os problemas geralmente não acontecem com o topo, sempre são as massas no dia a dia que vão colidindo uma com outra. Refira-se que as eleições gerais deste ano decorrem num contexto diferente, resultado das alterações introduzidas pela nova vaga do processo de descentralização. Uma das grandes inovações tem a ver com a eleição dos governadores provinciais através do modelo de cabeça de lista, ato que acontece pela primeira vez no país. Representantes de partidos políticos que participam no debate sobre o Código de Conduta Eleitoral consideram importante a reflexão em torno do instrumento cuja característica ilustra a profundidade e o alcance do processo de consolidação da democracia. A expectativa é menor em termos de ganhos por este evento, uma vez que está claro que a partir do recenseamento eleitoral estamos a notar injustiça eleitoral. Tenho provas nos distritos, por exemplo, de Mogovolas, Morropula, membros do Partido Frelimo estão a vandalizar materiais do MDM, e em Mogovolas, por exemplo, o caso foi até no Ministério Público e a Procuradoria apenas disse que não era crime um partido vandalizar
materiais do outro partido. Não temos muita expectativa de acolher alguma coisa que vai nos ajudar, porque tratando-se de código de conduta, eu estaria aqui convencido se estivesse aqui todos os partidos representados, porque mesmo falando de regra de código de conduta, os partidos 1, 2, 3 podem vir a cumprir, mas existem partidos que se sentem donos, que eles não têm a ver com a lei, nem que não têm a ver com a conduta. Então, no momento eleitoral, muita coisa acontece em que prejudica uma parte e beneficia outra parte. Para mim, o que se deve refletir é mais do que o código de conduta com os partidos políticos, é o código de conduta com os órgãos eleitorais. Estamos a falar da Comissão Nacional de Eleições, estamos a falar do STAI. Referimos-nos aqui num dos artigos de uma das deliberações da Comissão Nacional de Eleições, traz um conselho aos partidos políticos para se abster de criar conflitos em plena campanha eleitoral e até todo o processo. Mas nós temos a noção, qualquer um sabe, que os conflitos em campanha eleitoral ou no processo eleitoral no geral é protagonizado pelo STAI, é protagonizado pela Comissão Nacional de Eleições, é protagonizado pelo governo, é protagonizado pelo Partido Frelimo. O Partido Frelimo em Nampula garante a criação de oportunidades de emprego para a camada juvenil. O secretário provincial da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional apela à juventude no sentido de não se deixar levar do que descreve de falsas promessas. Frelimo, é vocês jovens, porque é o vosso futuro. Tá certo? Alguém mentiu. 5 municípios foram levados com Renamo, não estou a esconder em nada. Foi prometido emprego aos vocês jovens. Quem está empregado? O mês passado apareceu um Yunus no reporto, foi pedido dinheiro para pagar as pessoas aí. Estavam a trabalhar aí, as nossas irmãs, os nossos velhos estavam a trabalhar, não recebem nada, estão a ouvir? Então vamos trabalhar para o Frelimo passar este país, só com o Frelimo, todas as coisas vão estar certas, está certo? Não só, nunca pode ser enganado. O presidente do Movimento Unido de Salvação Integral, AMUS, e candidato às eleições presidenciais, diz estar preocupado com a alegada tentativa de assassinato por parte dos seus adversários políticos. Mário Albino questiona igualmente os motivos da aparente ausência da sociedade civil e da comunidade internacional na fiscalização do processo eleitoral. E no primeiro dia da abertura, os nossos homens aqui do partido constataram a presença de algumas pessoas estranhas que se identificavam como do CICI e questionados se tinham credencial, eles disseram que não tinham. E nós chamamos as pessoas, aconselhamos que não deviam se fazer presente numa multidão como estas, sem credenciação, porque estamos na fase de campanha eleitoral. Esses irmãos se retiraram. E segundo dia também tivemos a mesma intervenção de 3 senhoras, com mesmos dizeres, e nós aconselhamos para que não pautassem por esta presença estranha, sem portanto, a devida credenciação. E como se não bastasse, nós tivemos ontem, constatamos uma viatura aqui preta, porque depois da campanha tivemos uma concertação que saímos 18 horas, e constatamos uma viatura preta, tentamos cercar a viatura, fez uma fuga e mesmo na entrada da minha casa, nós estamos preocupados, tem a comunidade internacional, né, que todo este país, que faz intervenções, deviam fazer neste momento para valorizar os moçambicanos, que a comunidade internacional devia se inscrever como supervisores neste processo de campanha eleitoral. Não estamos a ver supervisores da comunidade internacional. A chamada sociedade civil, neste momento, não está a aparecer. No quarto dia da campanha eleitoral, a caravana renal, a nível da cidade de Nampula, escalou o bairro de Nemicop, um dos mais populosos a nível da urbe, para, dentre várias promessas, anunciar a oferta de bolsas de estudo aos jovens com fraca capacidade económica.
Nós, quarto dia, é uma avaliação, até agora é uma avaliação positiva. Vocês, como é do conhecimento de todos, que a cidade de Nampula agora é bastião da Renamo. Uma avaliação positiva, temos recebido um feedback também positivo. É neste contexto em que nós estamos preparados a votarem na Renamo e no presidente Ossufo Momad. As grandes apostas, uma das grandes apostas é o combate à corrupção. Na educação, nós é para darmos mais bolsas, porque temos muitas pessoas que têm vontade de estudar, também não têm assistência financeira, então também darmos bolsas ao... A continuação de uma excelente noite. Fique acompanhando a nossa restante programação deste canal, a Tela da Verdade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite.